Você, torcedor do Bahia, não se engane, tá? Eu sei que você neste momento está iludido, vice-colocado da Série A do Campeonato Brasileiro com os mesmos pontos do líder. Eu te entendo. Se eu tivesse na tua situação e o Sport hoje fosse vice-colocado da Série A, eu também estaria aqui sonhando com o título e estaria super iludido. Eu entendo você. Mas não se engane, hein? Na hora da queda de braço entre Bahia e um clube do eixo, a mídia de lá não vai torcer para o Bahia. Não vai. Temos vários exemplos disso, talvez com o Bahia mesmo, e recentemente com o Fortaleza e um pouco mais atrás com o Sport, tá? Quando o Sport decidiu a Copa do Brasil contra o Corinthians, mesmo o Corinthians de segunda divisão, a Rede Globo de televisão colocou os microfones todos na torcida do Corinthians. Eu assisti o jogo em Portugal. Como é que pode a Ilha do Retiro cheia e a gente só escutava a torcida do Corinthians gritando? Porque tinha ali os microfones em cima da torcida do Corinthians. Para eles, muito possivelmente o Corinthians seria campeão da Copa do Brasil e eles já estavam meio que preparando a festa. Deu ruim, né? O Sport foi o campeão. E no ano passado, o Fortaleza decidiu, se não me engano, foi a semifinal contra o Corinthians e a emissora que estava transmitindo esse jogo entre Fortaleza e Corinthians, Corinthians e Fortaleza, nitidamente estava torcendo por Corinthians, tá? Pelo menos essa foi a perspectiva que eu tive. Foi assim que eu analisei as coisas assistindo o jogo, tá, gente? Nitidamente o pessoal estava torcendo pro Corinthians. Portanto, ó, na hora da queda de braço entre um time nordestino e um time de lá do eixo, a mídia que hoje passa um panozinho pro Bahia não vai torcer pro Bahia, tá? Não vai. Basta ver aí os palpites do GE, né? O Bahia sendo vice-colocado da Série A do Brasileiro e mesmo assim eles dizem que outro time vai ganhar mais do que o Bahia, né? Sempre tem o outro time que tem mais votos do que o Bahia, tá? Vocês vejam, todo dia a gente mostra isso aqui, pô, todo dia. Portanto, não te iluda, hein? Não se iluda. Neste vídeo nós vamos ver aqui um corte do NE45 do Cássio Zirpoli, que falou coisas bem legais sobre o Bahia, inclusive dizendo que a mídia de vez em quando passa um pano, dá uma moral só por mídia mesmo, para fazer a média com a torcida do Bahia, porque no fundo, os caras estão nem aí pra gente, tá? Bom, sem demora, dá uma olhada aí no corte do 45 minutos, crédito pro pessoal do 45, forte abraço a Cássio, ao Fred Figueroa e ao Celso Shigami, que eram os três que estão aí, que vão aparecer neste vídeo. O link para o pessoal do 45 minutos vai estar aqui na descrição, se inscreve lá, eles são uma galera de Pernambuco. O Cássio não nasceu em Pernambuco, mas é radicado em Pernambuco, né? São torcedores do esporte, mas fazem um trabalho de louvor em prol do futebol nordestino. Assim como eu, né? Mas eu tiro uma onda, eles não, eles são mais profissionais. Curte aí. E nessa questão que o Fred está falando com esse comparativo das últimas campanhas, eu acho que ainda vale um destaque maior sobre 2024 pelo nível dos adversários que o Bahia teve. O Bahia perdeu na estreia para o Internacional de virada, fez até um bom jogo, mas perdeu de virada. E desde então, invicto até esse momento. O Bahia venceu o atual campeão da Libertadores, venceu o Grêmio, que está na Libertadores, joga, embora tenha sido 1-0, mas foi um domínio absurdo de 1-0, não faz nem sentido, porque futebol é um esporte tão fantástico, você vê um domínio daquele jogo termina 1-0. Se é basquete, é 30 pontos de diferença. Bragantino, que começou o ano na Libertadores, venceu também. Atlético Mineiro, que está na Libertadores, pontou fora. Estou dizendo só o nível do jogando bem, né? Botafogo, que está na Libertadores, e terceiro colocado do campeonato, venceu fora de casa. Então, assim, a tabela do Bahia não foi acessível. Assim, com todo respeito, naturalmente, mas venceu as duas, pegou Juventude e Cuiabá, aí pontou fora contra o Atlético Goianiense, voltou, pegou o Vasco numa fase danada e tal. Pegou os postulantes aí. E o empate que ele teve com o Vitória, que hoje, nesse momento, era o único ponto, até essa gravação, era o único ponto do Vitória, mas que não tem um contexto de rivalidade no jogo do Barradão, e ainda assim, era um jogo no qual os dois jogos anteriores no ano, o Vitória havia vencido bem o Bahia no Barradão, abriu 2-0 nesse jogo, e o Bahia vai lá e na qualidade técnica conseguiu arrumar um ponto. Então, ainda que você... Porque em algum momento... Quase consegue a virada. Quase consegue a virada. Mas porque em algum momento vai dizer, como é que só fez um ponto ali? Talvez tenha essa impressão, mas seria impressão equivocada. Na verdade, ali era o Vitória para o Bahia seria mais difícil, porque a rivalidade transforma, ela tem esse poder de fazer com que o Vitória venha sendo um adversário mais frágil para alguns clubes, mas para o Bahia ter essa dificuldade. Então, até aquele ponto ali, eu valorizo aquele ponto que o Bahia conquistou no Barradão. Então, nesse momento, embora ele já tenha sido o quarto lugar, por exemplo, até na 11ª rodada, que é um campeonato mais avançado, mas o de 2024, primeiro, é um time que a gente sempre fala,
passe, quando Depena dá um passe, o jogo foi a vitória do Botafogo, que foi o passe Depena para Rafael Ratão. Pô, foi um passe fantástico. Aquele passe é caro. É caro. Para ter um passe para virada, para ter aquele passe ali, foi muita felicidade. Mas não é felicidade porque o cara fechou os olhos e bora ver o que acontece, não, meu irmão. É porque tinha qualidade, você comprou aquela qualidade, você adquiriu aquela qualidade técnica. Na hora que você tem Jean Lucas e Caio Alexandre, é 50 milhões ali, um tocando pro outro. 25 para um, 25 para um, 25 para um. Assim, aí, então, a gente até é muito curioso, coisa de assistir as transmissões do Premier. Quase toda a transmissão alguém fala, um dos melhores meio-campos do Brasil. E se em algum momento da história era fazendo média, que de vez em quando tem um pouco disso, dessa vez eu não acho que seja, não. O cara tá se dizendo algo que, de fato, é. O meio-campo do Bahia, é um dos melhores mercados, um dos melhores quartetos do Brasil. Pois é, pessoal, esta análise aí do Cássio Zirpoli foi certeira, foi direta. Eu não tinha visto esse vídeo no próprio canal do 45, então eu vim ver depois no Sou Mais Bahia, vi o Barbaço reagindo a esse vídeo, tá? Forte abraço aí pro Barbaço e para o Vitor também. E o Barbaço encheu de elogios esta análise aí do Cássio Zirpoli, né? Gente, essa é a mais pura realidade, tá? Essa é a pura realidade. Você aí, torcedor do Bahia, aproveita esse momento, torce para que o Bahia realmente não perca pontos. O Bahia vai jogar na próxima quinta-feira contra o Fortaleza, o atual campeão da Copa do Nordeste, a volta do Campeonato Brasileiro, né? Não será fácil esse jogo para o Bahia. Eu até acredito que o Bahia é favorito, porque eu acho que o Fortaleza vai chegar meio ressacado, meio preguiçoso desse jogo. O Bahia vai jogar na Fonte Nova. Eu acho que o Bahia deverá vencer esse jogo e tem que vencer mesmo, viu? Porque senão pode perder o segundo colocado nesta corrida, primeiro para a Libertadores e depois pelo título do Campeonato Brasileiro, tá? Lembrando, se o Bahia vencer o Fortaleza, tem fortes possibilidades de terminar a rodada na liderança da Série A do Brasileiro. Vai depender muito aí do resultado do Flamengo. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal.